Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. Assim está escrito: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Aqui, Naum, usado por Deus, em meio a uma turbulência, ele foi usado por Deus para falar contra a cidade de Nínive, que na época de Jonas, com o arrependimento, alcançou a misericórdia de Deus e o juízo não veio, eles continuaram seguindo. Passado quase 150 anos daquela época, chega o tempo de Naum, e diz que era o tempo do Senhor tomar vingança, porque melhoraram, mas depois voltaram à prática antiga novamente. O certo é que não aproveitaram a oportunidade que Deus lhes deu. E dentre esse panorama que se apresenta, o Senhor Deus coloca na boca de Naum estas palavras, que diz assim: o Senhor é bom. Embora aqui, ele sendo um Deus zeloso e pronto a executar o juízo contra uma nação que não se deu por avisado, embora ele fazendo o juízo, a palavra de Deus diz que o Senhor é bom. E a bondade de Deus foi demonstrada também para com esta cidade de Nínive, porque ela ia ser destruída. Quando houve o arrependimento, Deus então retirou a sua ira e não lançou o seu juízo naquela época, porque ele viu que havia ali inocentes que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Portanto, eles aproveitaram a bondade do Senhor. Então, eles, mais do que ninguém, poderiam testemunhar sobre esta bondade do Senhor. Dizer que o Senhor é bom, mas a prática deles, a conduta deles, a sequência da vida deles é que não foi boa. E, portanto, como já tinham sido avisados, alertados e não se deram por avisado, a palavra de Deus diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. A mesma coisa é uma nação. Uma nação, quando ela não se curva diante de Deus, Deus avisa, Deus mostra onde está o problema, onde está o perigo, qual é a solução, qual é o caminho para a vitória. E eles então aproveitam por um tempo e depois parece que caem no esquecimento e volta à prática anterior. Não tem como o Senhor vir e dar a eles um segundo aviso. Eles já foram avisados, mas se descuidaram, então o Senhor veio com juízo. Deus abençoe a irmã Vera Lúcia. Então o Senhor veio com juízo sobre a cidade de Nínive. E mostrando aqui, o Senhor é bom. Por que o Senhor é bom? Porque diz aqui, o Senhor é tardio em irar-se. Ele disse, 40 dias Nínive será subvertida. Jonas foi lá, pregou. Embora que não quis ir, depois foi levado, transportado por um peixe, mas foi. E pregou, 40 dias Nínive será subvertida. Eles arrependeram-se, humilharam-se diante do Senhor. O Senhor Deus retirou o juízo. Deixou eles viver porque Deus viu arrependimento neles. Mas passou o tempo. As coisas parecem que não tinha, eles não viam outro sentido e voltaram à prática anterior. É assim que acontece muitas das vezes, até mesmo entre quem serve a Deus. A pessoa às vezes está servindo a Deus e chega um dado momento
ele envereda por caminhos, perde o temor de Deus, porque acostuma-se com as coisas de Deus, e o pior que nós podemos fazer é acostumar com as coisas de Deus. Nós não podemos estar acostumados, porque quando nós nos acostumamos, nós acomodamos, e ao acomodar, nós perdemos o temor, aquela seriedade. Parece que tudo vai seguir do jeito que vem, e a gente já sabe como vão ser as coisas, e a gente relaxa, perde o temor a Deus, começa a entrar em ambientes, lugares, e amizades e práticas contrárias à vontade de Deus, julgando que aquilo não tem nada a ver. Nínive arrependeu-se, mas depois voltou à prática e disse, está tudo normal, vamos seguir o caminho. Só que aí o Senhor Deus veio e disse, agora não tem chance, tem mais segunda oportunidade. A oportunidade já foi dada. Vocês não aproveitaram, só desfrutaram da liberdade e desta aproximadamente quase 150 anos, que foi o período de Jonas para Naum. E chega aqui, eles estão pior do que estavam na época de Jonas. Então, embora o Senhor sendo tardio em irar-se, a própria nação, não foi Deus que decidiu irar-se contra ela. Foi a nação, com a sua prática, com a sua iniquidade, que atraiu a ira de Deus. Deus foi provocado pela conduta deste povo. E Deus, então, como justo que é, ele veio fazer justiça. Ele não tem o culpado por inocente, mas também ele não acoberta o culpado. E aqui no versículo que li, então, diz, o Senhor é bom. Nínive poderia dizer, o Senhor é bom. Ele nos deu oportunidade, ele nos deu tempo, só que nós não aproveitamos. A semelhança de muitos dos nossos dias, como eu disse, o Senhor dá oportunidade, o Senhor avisa, o Senhor adverte, a pessoa toma aquele susto, aquele impacto com a gravidade da palavra de Deus para a vida dele, que ele precisa se consertar, se arrepender e se converter ao Senhor e voltar ao caminho da santidade, a pessoa toma um susto, se arrepende, volta-se para Deus e parece que tudo vai se encaminhar bem. Passado determinado tempo, volta à prática antiga novamente. Parece que esquece o que ouviu de Deus. Não é possível. E aí fica naquele mesmo lenga-lenga. A vida não vai, a vida não anda. Não agrada o coração de Deus, não adora a Deus, não serve a Deus. Só fica no faz de conta. Aí chega o momento que a ira de Deus se manifesta, o juízo de Deus vem sobre a pessoa e não tem nem como orar por uma pessoa numa situação dessa, porque ele próprio atraiu sobre si a ira de Deus por causa da sua desobediência. Mas ele não pode dizer que o Senhor é mau. Ele tem que dizer que o Senhor é bom, que o Senhor deu tempo e deu oportunidade. Então ele diz, o Senhor é bom. Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Todos nós, querendo ou não, vamos passar pelo dia da angústia. Não tem como viver neste mundo, servir a Deus, sem que entremos no dia da angústia. Esses dias estão pontilhados na nossa vida. Nós não queremos passar por ele. Se dependesse da nossa escolha, nós só queríamos dias bons. Mas, infelizmente, existem também o dia da angústia, o dia do sofrimento, o dia da dor. E aqui está que o Senhor, além de ser bom, no dia da angústia, ele se mostra para quem confia nele, quem depende dele. Ele se mostra como uma fortaleza. Fortaleza é um lugar forte, é um esconderijo, é um amparo, é uma defesa. É como Deus se mostra para aqueles que estão atravessando pelo dia da angústia. E isto porque ele diz, e conhece os que confiam nele.
Não é preciso ninguém dizer a Deus, Senhor, tu sabe o quanto eu confio no Senhor. Não precisa dizer isso. Ele conhece, ele sabe, ele conhece o nosso interior. Não adianta a gente dizer uma coisa com a boca e o coração dizer outra. Deus conhece o nosso coração. Se ele é sincero, Deus conhece. Também se ele não é sincero, Deus conhece da mesma forma. Então, o profeta disse, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Então, a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Estão imunes do dia da angústia? Não. Vai passar pelo dia da angústia? Vai. E não é uma vez só, não. Mas o importante é que em cada situação que nós enfrentarmos o dia da angústia, que nós tenhamos o Senhor como a nossa fortaleza. O salmista, no Salmo 46, ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Um outro salmo está escrito, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Salmo 91 diz, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, o momento de angústia será normal na nossa vida. Mas nós temos que ter a firme convicção e a vida centrada em Deus, para que quando chegar este dia, o Senhor se apresente a nós como uma fortaleza. Uma fortaleza, um lugar forte, um lugar seguro, um lugar de refúgio, um lugar aonde nós estamos protegidos pela poderosa mão de Deus. Olha o que Paulo deixou escrito para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18, diz assim, ó. Versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. E aqui diz, o Senhor conhece os que confiam nele. Então, eu preciso viver de tal maneira, em confiança, diante de Deus, que eu possa ser conhecido por Ele. E que declare sempre, o Senhor é bom. Nunca deixou de ser bom. O fato de estarmos aqui vivos, desfrutando a vida, a presença de Deus, a sua comunhão, tendo acesso à sua palavra para alimento do nosso espírito, isto prova a bondade de Deus e o cuidado dele para cada um de nós. E é exatamente a palavra de Deus e a presença de Deus que vão nos fortalecer e nos capacitar para quando chegar o dia da angústia, nós tenhamos Deus como nossa fortaleza. Não vamos procurar ajuda aqui, ali e acolá, em terceiros, em conhecidos, em amigos, porque eles nada poderão fazer por nós. Quando chegar para nós o dia da angústia, só tem um que pode nos valer. É Deus. A parte de Deus, não existe ninguém por nós. Só Deus que se apresenta para estar conosco e nos ajudar a atravessar o dia da angústia. E com ele, nós entramos no dia da angústia, mas saímos do outro lado, vitoriosos, amparados e sustentados pelo Senhor, e com a experiência firmada em Deus, de ter vencido mais um momento difícil na vida. Esses momentos sempre vão acontecer. E nós precisamos estar preparados e certos de que ele não diz quando chegará. O momento, às vezes, nos pega de surpresa. Mas a confiança em Deus é que nos mantém firmados nele e ele se mostra como bom e como uma fortaleza no dia da angústia, por nos conhecer e saber
que eu, você, cada um de nós, confiamos nele. Então veja quão importante é confiar no Senhor. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derrame perante ele o seu coração. Firma-te em Deus. Aplica-te a viver na dependência de Deus. Com temor, com fidelidade, lealdade, verdade, pureza, santidade. E quando chegar este momento, o Senhor virá ao meu encontro, ao seu encontro, ao nosso encontro, para nos socorrer e nos ajudar. Infelizmente, o povo de Nínive perdeu a oportunidade. Passou o tempo e eles então foram cercados, foram tomados, foram derrotados. Mas tinha tudo para seguir adiante. É que voltaram as costas para um Deus que se mostrou tão bom, tão misericordioso, tardio em irar, um Deus de amor, mas eles decidiram ir por outro caminho. Que eu e você não sigamos o exemplo desta nação, de depois de desfrutar a bênção de Deus na nossa vida, dar as costas para Ele. Porque quando vier e atrairmos a ira de Deus, o juízo de Deus virá sobre nós. E não tem ninguém que possa interceder a nosso favor. Nós passaremos pelo dano da escolha, mas que Deus tenha de nós misericórdia. Que tenhamos o temor de Deus, que não nos acomodemos, que não nos acostumemos, mas que cada dia para nós seja um dia de demonstrar diante de Deus, com temor e sinceridade, com pureza e verdade, que nós o amamos, que nós o adoramos, que nós confiamos no Senhor e que estamos atentos à sua palavra e que não fazemos surdo o nosso ouvido ao que Deus tem a nos dizer, mas que ao ouvir a palavra de Deus, seja ela para correção, repreensão, direção ou conserto, que façamos imediatamente, para que não venha sobre nós o dia difícil e perigoso, mas que desfrutemos sempre a bondade do Senhor, a fortaleza do Senhor e estejamos no centro da sua vontade. Que Deus nos ajude, que possamos seguir adiante. Eu não sei, quem sabe você hoje está atravessando o dia da angústia, mas o Senhor se mostra para você aí como a tua fortaleza. Apega-te a Ele. Demonstre toda a tua confiança no Senhor. Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar e vai te fazer atravessar este momento com triunfo e com vitória. Siga adiante e seja fiel até o fim. Querendo Deus, amanhã retornaremos.